Adultização. Sabe o que isso significa? O Ministério Público te orienta sobre esse fenômeno social e os riscos para crianças e adolescentes. O projeto Mini Cidadão é destaque em Prêmio Nacional do CNMP 2025. Já são mais de 2.500 crianças tocantinenses com o Documento Nacional de Identidade. Quer fazer uma denúncia, pedir ajuda do Ministério Público do Tocantins e não sabe como? MPTO Cidadão é o nosso aplicativo. Fica com a gente que o MP em Ação está começando. Oi, tudo bem? Você está pronta para viver esse novo mês que já chegou? Então, outubro é o mês das crianças, é o mês da diversão. Mas para que a alegria seja completa, é preciso garantir a proteção de crianças e adolescentes. E um novo fenômeno social vem tirando aí o sono de muitos pais e colocando em risco a meninada. Você já ouviu falar da adultização? O promotor de justiça Sidney Fiore explica pra gente o que é isso, no quadro Diz aí, MP. O termo que ganhou destaque na mídia foi a adultização, que é um comportamento como se fosse de um adulto, mas é de uma criança ou de adolescente. Isso pode acontecer, por exemplo, nas danças sensuais, né? Que foi exatamente a denúncia que ganhou muito destaque, né? Foram de crianças, de adolescentes fazendo essas danças para que um adulto monetizasse. Nós temos hoje muitos artistas mirins fazendo uma série de programas artísticos, né, em redes sociais e ganhando muito dinheiro. Então tudo isso é adultização, é a criança que está, digamos, pulando uma etapa da vida, já com deveres, com responsabilidades como se fossem de adultos. Isso é um emprego? Isso é um trabalho? O trabalho é proibido no Brasil, né? Então você só pode trabalhar no Brasil a partir de 14 anos na condição de jovem aprendiz. E às vezes o menino tem 8, tem 9, tem 10 anos e já está carregando centenas ou milhares de seguidores e está monetizando. Então, sob o viés do trabalho e do emprego, né, nós temos a parceria com o Ministério Público do Trabalho, o MPT, que fiscaliza muitas vezes isso para punir eventualmente ou os pais ou a Big Tech, né, por não ter uma autorização judicial. Então, em regra, se o mensagem para os pais, o seu filho é hoje um jovem que está sendo, digamos, um artista e está tendo muitos seguidores, minha dica é: faça um requerimento na Vara da Infância e Juventude para ter autorização judicial. Nessa autorização judicial tem que explicar qual é a carga horária de trabalho, as condições de trabalho, onde que é a gravação disso, se isso está impactando na vida escolar, se está impactando na vida, por exemplo, se faz uma atividade física. Então, tudo isso vai ser analisado pelo juiz para dar uma autorização judicial. Havendo autorização judicial, para esse pai e para essa mãe, acho que fica muito mais tranquilo de saber quais são os limites ali desse trabalho, porque não nada mais é do que trabalho mesmo, né? Os médicos, os psiquiatras, eles têm uma certeza, uma correlação entre o aumento dessas plataformas, redes sociais e essas questões de saúde mental. Porque os meninos, eles sonham muitas vezes uma vida que eles veem ali de uma influencer, de uma personalidade, que muitas vezes eles olham para a própria vida e ficam desolados de achar que aquilo ali é uma vida de verdade. Quando na verdade a gente sabe, né? Todo mundo tem as suas dificuldades, né? Tem os seus momentos ruins, mas isso não é divulgado, isso não é vendido. Então as pessoas vendem apenas os melhores momentos nas redes sociais e os jovens não conseguem às vezes ter essa diferenciação. A lei, ela está em vacatio legis, o que significa que ela de fato vai ter validade daqui 6 meses. A princípio ia ser 1 ano, né, mas encurtou para 6 meses. Então essas plataformas digitais estavam de uma maneira totalmente perdida, né? Então os meninos, eles estavam soltos ali. Então agora, com essa lei nova, que está sendo chamada de Estatuto da Criança Digital, veio para ajudar pais ou responsáveis a ter um pouco mais de controle sobre a vida dos filhos dentro dessas plataformas.
Ministério Público ou o sistema de justiça pode pedir retirada, remoção de conteúdo sob pena de multa, né? Essa multa pode chegar a um valor de 50 milhões de reais, né? Então, a ideia é que principalmente o Poder Judiciário e o Ministério Público também consiga fazer a remoção o mais rápido possível desse tipo de conteúdo, porque esse conteúdo muitas vezes pode ser um fato que pode causar morte de um adolescente, de um jovem, né? Por exemplo, nudes que caem numa rede social, isso pode trazer um prejuízo para sempre, né? Para uma jovem. O pai ele precisa ter a noção de que os filhos precisam de limites, né? Agora, com o Estatuto Digital, isso tudo vai ser mais fácil, porque a própria Big Tech, a própria rede social, ela vai ter que oferecer ferramentas que vão facilitar a vida dos pais para ter esse controle parental. Como, por exemplo, tempo de uso de um celular, tempo de tela, tempo de navegação. O pai vai poder estar vinculado à mesma conta do filho para poder saber o que o filho está vendo na rede social. As Big Techs, elas são agora obrigadas a controlar conteúdo nocivo, pornográfico, coisas relacionadas à venda de álcool, de drogas, a jogos de azar. Então tudo estará proibido para aquela conta relacionada a uma criança ou adolescente, e vai ser muito mais difícil para uma criança ou adolescente abrir uma conta se ela não conseguir comprovar a idade dela. Então estará proibido para menores de 16 anos, salvo com controle, salvo se essa conta for junto com o pai ou com a mãe. Aí vem o poder familiar. O projeto Mini Cidadão já garantiu a entrega de mais de 2.500 unidades da Carteira Nacional de Identidade a crianças e adolescentes. A iniciativa foi destaque no prêmio CNMP 2025, alcançando a 2ª colocação dentre os projetos da primeira infância. O Tiago é pai da pequena Bianca, de 1 ano de vida. Ele aproveitou a passagem do projeto Mini Cidadão pela cidade onde eles moram para garantir a cidadania da filha. Em alguns momentos eu tive que fazer algumas viagens de ônibus ou alguma outra coisa e tinha que levar a certidão de nascimento, né? Então assim, ter o documento menor, um documento mais compacto e atualizado é muito melhor do que um documento de certidão de nascimento, que não tem foto, não tem nada, né? Então realmente a gente precisa bastante do documento e podendo tirar ele hoje com facilidade é um grande avanço pra gente, né? O Valentim, de 6 anos, também já está com a identidade oficial nas mãos. A mãe, Dona Domingas, não perdeu tempo e aproveitou a oportunidade. É muito bom, né? Porque é gratuito e a gente aproveita e já faz, né? Sem poder deslocar para outro lugar. O Mini Cidadão do Ministério Público do Tocantins está garantindo o acesso de crianças e adolescentes à primeira identidade. O projeto começou em agosto de 2023 e já emitiu mais de 2.500 unidades da Carteira de Identidade Nacional para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade, da rede pública de ensino. A iniciativa foi destaque no prêmio CNMP 2025 do Conselho Nacional do Ministério Público, alcançando o 2º lugar na categoria Primeira Infância. Agora, o Mini Cidadão está percorrendo vários municípios do Tocantins. O Ministério Público vem com seus serviços, não só da ouvidoria, mas do Mini Cidadão, que foi recentemente premiado em Brasília, e que vai ser estendido aos demais municípios do estado. A intenção é, a cada dia, priorizar a realização desse serviço e atingir aquelas cidades que ainda não possuem ele. É muito importante, né? Porque a gente viaja e precisa da identidade, aí já está pronto, aí não vamos pagar nada, facilidade está muito boa. O Mini Cidadão é realizado com o apoio do Instituto de Identificação, Receita Federal e das Secretarias Municipais de Educação. O MPTO facilita o acesso ao documento, assegurando o reconhecimento e a segurança de cada uma dessas crianças. Garantir a identificação biométrica desde cedo é uma ferramenta poderosa contra os desaparecimentos e o tráfico de crianças, porque cada criança e adolescente identificada é uma vida protegida e um futuro cidadão em construção. Outubro ganha a cor rosa para lembrar a importância do combate a 2 cânceres, o câncer de mama e o câncer de colo de útero, que afetam as mulheres. Para combater esta doença, o diagnóstico precoce é fundamental, mas também conhecer os seus direitos ajudam muito nesta jornada de tratamento. Para falar sobre este assunto, está conosco aqui a promotora de justiça Araína Cesária. Doutora, muito obrigada.
né? Outubro Rosa é sempre um mês de conscientização, com foco nas mulheres. É um câncer que ainda mata, mas que se tiver um diagnóstico precoce, é possível, as chances de cura são altas. Agora, é importante a paciente ter a consciência dos seus direitos. O que a lei diz a respeito dos direitos da pessoa com câncer? Olá, Kézia e todos que nos acompanham. Nós sabemos que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E a nossa Constituição da República já diz que todos, de maneira universal e igualitária, têm direito às ações e serviços de saúde, sejam a promoção ou a recuperação, mas também a prevenção. E aqui, quando se trata da batalha contra o câncer, é uma batalha especial, é uma batalha mais difícil. Por conta disso, existem leis especiais, como o Estatuto da Pessoa com Câncer e como a recente 14.335, que trouxe alterações na política de atenção às mulheres no enfrentamento dos cânceres de mama, de útero e colo retal. Essa lei ela ampliou a possibilidade de alguns exames fundamentais para o diagnóstico, como a mamografia e a citopatologia. Esses exames eles eram ofertados para mulheres acima de 40 anos ou no início da vida sexual. E a partir de agora, essas mulheres e meninas têm acesso a esse exame a partir da puberdade. Esse tratamento, esse diagnóstico precoce, é sempre pregado como o caminho mais rápido para a cura, saber que essa doença existe o mais rápido possível. Existe uma lei também que deixa determinado que esse diagnóstico pode ser feito, deve ser feito pelo SUS, né, para quem precisa do atendimento público, e ele tem um prazo específico, doutora. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu vou aproveitar e falar de 2 prazos específicos. O primeiro é o prazo para o diagnóstico. Então, a partir do momento que o médico tem fundada suspeita de um câncer ou de uma neoplasia maligna, o Sistema Único de Saúde tem um prazo de 30 dias para fechar o diagnóstico, para realizar os exames e fechar o diagnóstico dessa paciente. Fechado o diagnóstico e em sendo positivo, vem o segundo prazo, que é o prazo de 60 dias para o início do tratamento. Cirurgia, quimioterapia e radioterapia, se for a indicação. Então, são 2 prazos, 30 dias para diagnóstico, 60 dias para o início do tratamento, e isso é fundamental que se observe para garantir a maior de sucesso desse tratamento e maior chance de cura. Um levantamento que foi divulgado agora, recente, né, a respeito desses prazos, o cumprimento desses prazos, mostra que, principalmente na região norte, nem sempre esse prazo é cumprido. Nessas situações, qual é a conduta do Ministério Público que acompanha e que fiscaliza para a garantia desses direitos? É importante que se diga que o paciente deve ficar atento, conhecer esses prazos e, não sendo cumprido esses prazos, ele pode reclamar junto às ouvidorias do Sistema Único de Saúde, mas também pode e deve procurar a advocacia privada, a defensoria pública ou mesmo o Ministério Público Estadual. Nós temos diversos canais de atendimento, atuamos no coletivo e também no individual. Dizer que no coletivo nós temos vários procedimentos administrativos, no âmbito da 27ª Promotoria temos 2 ações civis públicas estruturantes, que são fundamentais para o Estado do Tocantins, elas atingem todo o Estado do Tocantins, uma que trata da assistência farmacêutica e da oferta contínua dos medicamentos, e outra que trata de toda a rede de atendimento da oncologia. Doutora, uma outra situação. Muitas pacientes e pacientes de um modo geral que têm hoje essa luta contra o câncer vêm do interior. A garantia de acesso ao tratamento também é um direito, né? Como é que a lei trata esses casos? O que é determinante para essas pessoas que precisam buscar? Porque naturalmente já é uma luta dolorida, né? Para a família, para a pessoa, é uma doença muito cruel. E ela ter ainda que se deslocar de casa, fazer esse tratamento fora, o que diz a lei, quais são os direitos dessa pessoa para que ela consiga ter, mesmo não tendo perto de casa um atendimento, né, na sua rede ali municipal, ela não consiga esse atendimento, quais são os direitos que ela tem para garantir o acesso ao tratamento? Boa colocação, Kézia, em que pese o Sistema Único de Saúde falar em tratamento regionalizado e em descentralização, pelas próprias dificuldades de profissionais, médicos ou outros profissionais, de equipamentos de saúde, o enfrentamento ao câncer ainda se concentra nas grandes cidades. Para isso existe o chamado TFD, que é o tratamento fora de domicílio, sendo garantido o direito gratuito ao transporte, muitas vezes alimentação e hospedagem também.
Dizer ainda que recentemente a lei orgânica do SUS foi alterada para incluir dentro dos princípios do SUS a humanização. Já estava lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência e agora a Lei Orgânica da Saúde reafirma. Então esse paciente, mesmo tendo que se deslocar, ele tem acesso a um tratamento humanizado e se deve pensar na maneira menos dolorosa desse enfrentamento e dessa batalha diária que é o tratamento. Bom, nesse contexto dessa estrutura que precisa ter desse apoio psicológico, desse apoio de fortalecimento mesmo, eu queria tratar de um ponto específico do câncer de mama, né? A mulher que passa pela retirada total da mama, ela também tem um direito a ter a reconstituição dessa mama. Como é que está sendo feito isso no Tocantins? O Ministério Público também acompanha isso, porque a gente fala um pouquinho, é uma doença muito traumatizante, né, que deixa muitos rastros. No caso do câncer de mama, atinge uma parte do corpo da mulher que é importante, que traz um simbolismo, né, feminino, e isso ajuda no resgate também da própria autoestima. Como hoje está aqui no Tocantins, doutor, e como o Ministério Público acompanha, quais são os direitos dessa mulher nessa reconstituição da mama dela? As mulheres que passam pela mastectomia, elas têm direito à reconstrução mamária. E essa reconstrução mamária ela deve ser realizada preferencialmente na cirurgia da retirada, na própria cirurgia da mastectomia. Não sendo possível, tão logo essa paciente tenha condições clínicas favoráveis. O Ministério Público acompanha algumas dificuldades, suspensões e impedimentos da oferta de reconstrução mamária para as mulheres do Tocantins, por diversos fatores, como, por exemplo, falta de próteses em todos os tamanhos necessários, no bojo dessa ação civil pública estruturante da oncologia. Então, em caso de negativa, de ausência de oferta, nós orientamos mais uma vez a acionar também o Ministério Público. Bom, então só para reforçar, o Ministério Público está aqui, é uma temática de saúde, mas é um dever também, está entre as missões do Ministério Público, garantir o acesso à saúde, que é um direito fundamental. Então, só para reforçar, em que momento ela deve se preocupar e ela deve recorrer ao Ministério Público, por exemplo, ou aos outros canais de denúncia para garantir os seus direitos? Então, nós orientamos as pessoas a observarem esses dois prazos hoje, a lei dos 30 e a lei dos 60 dias. Então, houve suspeita de uma neoplasia maligna, 30 dias para o diagnóstico. Confirmou-se essa suspeita, 60 dias para o início do tratamento. Houve indicação médica a um tratamento ou a um medicamento, seja de alto custo, seja um medicamento especial. Não houve oferta num prazo razoável, vamos supor uns 30 dias depois de acionada a Secretaria de Saúde, procurar o Ministério Público através dos nossos mais diversos canais para que a gente possa tomar as medidas cabíveis e, em geral, são tentativa administrativa de solução do problema e depois implementação de uma ação civil pública para submeter a questão ao judiciário. Lembrando que todo paciente que enfrenta o câncer tem prioridade absoluta nos nossos atendimentos. Muito obrigada, doutora, obrigada por essas explicações. Conhecendo mais os seus direitos, é um reforço nessa trajetória que é tão difícil, que é o combate ao câncer, né? Eu que agradeço, Kézia, estamos aqui à disposição. Bom, a gente lembra também que no caso do câncer de mama é sempre importante o autoexame das mamas para que tenha também essa detecção rápida e para que você possa ter um tratamento ainda mais rápido. Chegou o aplicativo MPTO Cidadão, mais uma ferramenta que veio reforçar sua cidadania, conectando você com os seus direitos. Com ele, é possível fazer denúncias, acompanhar o andamento de procedimentos, protocolar documentos, emitir certidões, conferir as últimas notícias, encontrar uma unidade do MPTO mais próxima, entre outras funcionalidades. Acesse e se comunique com o Ministério Público de forma segura, ágil e prática, a qualquer hora. Se os seus direitos foram violados, a solução agora está na palma da sua mão. Registre denúncias e acompanhe de forma online todo o andamento da sua reclamação. Baixe gratuitamente o aplicativo MPTO Cidadão, disponível nas plataformas Android e iOS. Outubro é um mês do Tocantins e também da comemoração da promulgação da Constituição de 1988. A gente fala sobre isso já já.
Em 5 de outubro de 1988, o Brasil fortaleceu as bases de um Estado democrático de direito com a promulgação da Constituição Cidadã. O texto da Constituição consolidou um amplo debate social, assegurando direitos e garantias fundamentais a todos os brasileiros. E você, conhece bem a nossa Constituição? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Francisco Chimada e estou aqui para apresentar o que aconteceu no Ministério Público do Tocantins. Você que está aí na academia de ginástica, no consultório médico ou em casa, fique atenta e atento, porque a gente traz várias informações com impacto direto no seu dia a dia. E a primeira boa notícia é sobre mobilização social. Com o apoio do MPTO, o Tocantins bateu o recorde de destinação do imposto de renda a iniciativas para crianças, adolescentes e pessoas idosas. Outro fato importante no campo da infância e juventude é que o Ministério Público do Tocantins e instituições parceiras se uniram para fortalecer o acolhimento familiar em todo o estado. Já em Palmas, o MPTO realizou a primeira edição do programa Paternidade Ativa. A iniciativa busca debater questões de gênero e combater o machismo estrutural desde a formação escolar. Ainda sobre a pauta da infância e juventude, o Ministério Público participou de duas importantes iniciativas. O TCE de Olho no Futuro, que presta atendimentos voltados à cidadania e contribuem para a garantia dos direitos da criança. E o Janela para o Futuro, que busca apresentar medidas de gestão administrativa, pedagógica e financeira de creches e escolas. Você confere agora mais informações sobre essas iniciativas. O Ministério Público do Tocantins é uma das instituições parceiras do TCE de Olho no Futuro, uma caravana que vem percorrendo todas as regiões do estado com prestação de serviços voltados ao fortalecimento das políticas públicas para a primeira infância. Em setembro, foram realizados diversos atendimentos para a população de Miracema, Dianópolis, Guaraí e Gurupi, sendo ampliados para moradoras e moradores das cidades vizinhas. Entre as iniciativas do MPTO na ação estão o Mini Cidadão, que garante a emissão do documento de identidade para crianças de 0 a 12 anos, e a Ouvidoria do Ministério Público, que escuta a sociedade, registra possíveis denúncias e dá encaminhamento às demandas. No TCE de Olho no Futuro, o MP Tocantinense também participa de mutirões de conciliação em processos na área da família, sobre pensões alimentícias, divórcio e investigação de paternidade. Neste mês de outubro, as regionais das cidades de Araguatins e Araguaína recebem um programa voltado à defesa das crianças. Já o programa Janela para o Futuro realiza uma série de audiências públicas voltadas a discutir a qualidade da educação básica nos municípios tocantinenses. A iniciativa promovida pelo Ministério Público do Tocantins já passou pelas cidades de Miracema, Guaraí e Gurupi, debatendo com a população a situação do acesso à educação básica nas regionais. O trabalho é coordenado pela 10ª Promotoria de Justiça da capital, em parceria com as promotorias regionais e o apoio da Procuradoria-Geral de Justiça do MPTO. Entre os assuntos debatidos durante as audiências estão o cumprimento das metas dos planos de educação, a correta aplicação dos recursos públicos e o fortalecimento do controle social na educação, no ensino e na formação de crianças e adolescentes a partir do acesso a creches. Toda a comunidade escolar e a sociedade civil organizada podem participar do Janela para o Futuro, incluindo gestores municipais e escolares, profissionais de educação, integrantes de conselhos tutelares e mães e pais de estudantes. Ao final das audiências, os municípios firmam termos de compromisso e cooperação com o Ministério Público. Voltando a falar diretamente aqui de nosso estúdio em Palmas, o MPTO lançou o videocast Provocações. Apresentado pela jornalista Késia Reis, que também apresenta o MP em Ação, a primeira temporada com 4 episódios fala sobre tribunal de júri e crimes dolosos contra a vida. Com a repercussão positiva do programa, a segunda temporada já está sendo produzida. Vale conferir no canal do Ministério Público no YouTube. E sobre essa questão dos júris, o Ministério Público em Araguaína conseguiu a condenação de 5 réus pelo homicídio de um homem. A soma das penas ultrapassa 170 anos de condenação. Agora a gente traz 2 notícias diretamente de Gurupi e ambas relacionadas à saúde. O MPTO voltou a cobrar a implantação de ala psiquiátrica em unidade de atendimento na cidade. Já no Hospital de Gurupi,
o Ministério Público apontou falhas na prestação dos serviços e solicitou imposição de multa e de obrigações ao Estado do Tocantins. Ainda sobre saúde, o aumento de reclamações a respeito do serviço de cirurgia cardíaca infantil levou o MPTO a reunir gestores e médicos para solucionar a questão em Araguaína. E com a atuação do Ministério Público, o Estado do Tocantins foi condenado a regularizar o serviço de otorrinolaringologia no Hospital Geral de Palmas. Também na capital, uma associação cigana buscou o apoio do MPTO para a implementação de política pública estadual e municipal voltada aos povos ciganos. Outro destaque é que, em atuação do MPTO contra a autopromoção de agentes públicos, uma lei estadual foi declarada inconstitucional pela Justiça. O tribunal reforçou, com base na argumentação do Ministério Público, que a publicidade de atos públicos deve se limitar a finalidades educativas e informativas. Já em ação ambiental na região sudoeste do estado, o MPTO debateu o novo plano de manejo da área de proteção ambiental Ilha do Bananal Cantão. Outra intervenção relacionada ao meio ambiente promovida pelo Ministério Público é sobre o fechamento de lixões a céu aberto no estado. Mais de 100 cidades tocantinenses ainda fazem uso dos lixões e têm de regularizar a situação. Mais um assunto importante está relacionado ao desaparecimento de pessoas no Tocantins. Uma nova reunião foi realizada no MPTO para apresentar soluções a esse problema, incluindo a proposta de criação de uma delegacia especializada. Em 2024, quase 600 pessoas foram dadas como desaparecidas aqui no estado. E com relação a atos infracionais cometidos por adolescentes, o Ministério Público propôs a adesão de escolas particulares ao programa Caminhos para a Proteção Chega de Violência nas Escolas. Presente na rede pública há mais de um ano, a iniciativa é voltada ao combate e à prevenção de violência em ambiente escolar. E agora eu tenho um recado super importante para estudantes universitários. O MPTO lançou o edital para a seleção de estagiários de graduação e pós-graduação. São mais de 200 vagas oferecidas e as inscrições seguem até 9 de outubro. E para terminar esta edição do Aconteceu, a gente lembra que também seguem abertas até 7 de novembro as inscrições para a 8ª edição do Prêmio MPTO de Jornalismo. A iniciativa aqui da Diretoria de Comunicação é voltada a profissionais e estudantes de comunicação social de todo o Brasil. São R$ 75 mil em prêmios. Participe e escreva seu nome na história do nosso jornalismo. Eu fico por aqui reforçando que se os seus direitos ou os de sua comunidade foram desrespeitados, você pode procurar o Ministério Público do Tocantins e fazer uma denúncia. Todas as informações estão no portal www.mpto.mp.br/ouvidoria. Até o próximo Aconteceu. Tchau, tchau! E você sabe o que também comemoramos em 5 de outubro? Claro que sabe, é o aniversário do nosso Tocantins. Aqui temos inúmeras riquezas, a começar pelo nosso povo e também a natureza exuberante e o potencial econômico. E é na voz de 2 tocantinenses talentosas que homenageamos o Tocantins e os tocantinenses. Deixa eu me apresentar, que eu acabei de chegar. Depois que me escutar, você vai lembrar meu nome. É que eu sou de um lugar onde o céu molha o chão, céu e chão gruda no pé, amarelo, azul e branco. Meu caminho é novo, mas meu povo não. Meu coração de fogo vem do coração do meu país. Meu caminho a minha raiz. E quando eu canto cor, e quando eu grito cor, quando eu espalho cor, eu conto a minha história. Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. E a gente fica por aqui desejando a você um ótimo mês de outubro e até a próxima. Música